Eu gostaria de fazer, senhor presidente, alguns breves registros. O primeiro é para lembrar a todos os brasileiros que na semana passada, no dia 22 de maio de 2013, entrou em vigor uma lei muito importante para os direitos dos cidadãos na esfera da saúde. É a Lei 12.732, de novembro de 2012. Esta lei garante que o SUS, a saúde pública do Brasil, trate, por óbvio, de forma gratuita, todos os pacientes com neoplasia maligna, ou seja, com câncer. O primeiro tratamento da pessoa acometida dessa enfermidade, tratamento mesmo, seja cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, tem de ser concedido no máximo em 60 dias, 2 meses, contados a partir do primeiro diagnóstico médico da condição do paciente. Em 60 dias, o tratamento tem que ser feito. Isso é uma imensa vitória do povo brasileiro. O tratamento precoce do câncer é a chave para diminuir as sequelas e o sofrimento do paciente. E também para melhorar muito as chances de recuperação, reduzindo também o custo para o Sistema Único de Saúde. É uma conquista tão importante, senhor presidente, que no dia 22 passado foi promovido pelo Ministério Público Federal e pelos órgãos federais de saúde um dia de mobilização nacional pela efetivação desse direito ao início do tratamento do câncer no SUS. Tivemos uma audiência pública na Procuradoria-Geral da República, outra audiência na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, tudo na semana passada. E vários atos no país inteiro. Vemos os gestores da saúde pública e os órgãos de controle unidos em busca de garantir esse direito para o povo brasileiro. Divulgar esse direito, senhor presidente, essa mobilização é um grato dever para mim. Quero que todo brasileiro, todo mato-grossense saiba que já pode contar com o amparo da saúde pública em condições dignas para esses momentos de grande infortúnio. Não é possível, senhor presidente, que a Constituição da República, há 25 anos, promulgada, vai atingir agora, no mês de outubro, nós tenhamos ela como uma mera folha de papel. A Constituição não é uma folha de papel. A Constituição é uma norma jurídica super imperativa, com imperatividade reforçada. Ela precisa ser atendida, ela precisa ser obedecida. Depois de 25 anos, é que nós temos este direito social concretizado. Eu sei, senhor presidente, que o homem, ele muda a lei. Mas a lei dificilmente muda o homem. Mas esta lei é muito importante para que aquele cidadão mais simples, aquele cidadão mais pobre, na acepção jurídica do termo, ele possa ter um atendimento digno, notadamente neste tipo de mal, em que a demora no tratamento pode significar o caminho da vida ou o caminho da morte. O segundo ponto que eu gostaria de levantar é relativo a outro serviço público, neste caso, o de telecomunicações. Tenho recebido, senhor presidente, de inúmeros cidadãos do estado de Mato Grosso, reclamações acerca da precariedade ou simplesmente ausência de sinal de telefonia celular em seus municípios. Para nós, mato-grossenses, que vivemos nas fronteiras da Amazônia Legal, no Pantanal, na região do Araguaia e no Cerrado, a ligação por telefone é hoje um recurso essencial, até para a sua própria sobrevivência. Mas eu lembro aos que nos ouvem que os serviços de telefonia celular são concedidos às diferentes empresas operadoras em troca de um compromisso de universalizar o acesso. Elas assinam um contrato. Neste contrato, assumem um compromisso de buscar esta universalização do acesso. Nós, parlamentares, temos que contribuir também para proteger o consumidor, fiscalizando o cumprimento desses compromissos assumidos pelas empresas com o poder público. Infelizmente, as agências reguladoras, senador Cícero, as agências reguladoras hoje têm desvirtuado totalmente a sua razão de existir. As agências reguladoras, elas foram criadas com o objetivo de desburocratizar o sistema, retirar a burocracia na regulamentação
e na fiscalização. No entanto, infelizmente, as agências reguladoras hoje, com raríssimas exceções, não passam de cabide de emprego para aqueles apaniguados. Estão aparelhando as agências reguladoras, sem falar que muitas vezes colocam a raposa para tomar conta do galinheiro, o lobo para tomar conta da ovelha, numa verdadeira simbiose entre aquele que deve controlar e aquele que deve ser controlado. Por exemplo, eu mesmo já tive ocasião de auxiliar vários municípios do estado de Mato Grosso a conseguir a regularização do fornecimento de energia elétrica, apenas por meio de uma ação de fiscalização sobre o contrato de concessão de energia. Um ofício do senador é possível que resolva esta situação. O direito mais básico, o direito de não tropeçar na sua cama, hora que acorda, acendendo a luz. Muitos municípios, alguns municípios do nosso estado, em regiões distantes, distritos, ainda não têm a luz elétrica. Hoje, um direito fundamental do cidadão. Vou tomar a frente dessa defesa dos consumidores e usuários de telefonia em nosso estado. Já solicitei, senhor presidente, à Anatel, Agência Reguladora dos Contratos de Concessão de Telefonia, a relação dos compromissos contratuais de implantação de sinal de celular de cada operadora, distrito a distrito, em todo o estado de Mato Grosso, e a informação sobre o cumprimento desses compromissos, porque muitas operadoras, senhor presidente, as operadoras, conseguem as grandes cidades, querem ficar com o filé, deixando aqueles distritos mais simples com a ausência da telefonia móvel. Segundo consta, no Brasil hoje, nós temos mais telefones celulares habilitados do que população. Nós temos quase 200 milhões de habitantes e quase 260, alguns dizem, milhões de telefones celulares habitados. Mas existem distritos ainda que padecem da falta de uma antena para a comunicação móvel, uma estação rádio base, uma ERB, para que possam se comunicar. Hoje, isto não é luxo, como se diz no Estado. Hoje é uma necessidade do cidadão se comunicar com o mundo, sem falar na internet, que é um direito fundamental do cidadão hoje de se informar. É um direito de quarta dimensão, o cidadão ter acesso às informações do mundo. Vamos exigir assim, senhor presidente, que o sinal de celular chegue às nossas cidades, aos distritos mais longínquos da capital. É um direito do cidadão, é uma obrigação das empresas concessionárias. Obrigação esta, aliás, senador Cícero, que ao ser cumprida vai trazer mais clientes e mais lucros para essas empresas. São essas, senhor presidente, vejo as funções de um senador da República. Hoje, nós temos muitas leis. Segundo consta, e eu faço parte de uma comissão especial mista de senadores e deputados que estamos regulamentando a Constituição e fazendo o levantamento das leis que temos no Brasil hoje. Quase 180 mil leis. 180 mil leis. Alguns dizem que precisaríamos de uma lei dizendo assim: todas as leis anteriores devem ser cumpridas. Temos muitas leis. Uma república com muitas leis é uma república subdesenvolvida. Não precisamos de tantas leis. Não precisamos. Senador não serve, não tem a obrigação apenas de criar leis. Nós temos que fiscalizar, nós temos que buscar fazer a concretização dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. Para minha alegria, concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Cícero Luciano. Senador, Vossa Excelência, como sempre, traz a esta casa, coloca na pauta da discussão e também nas verificações algo que cada vez mais aumenta a demanda em todos os gabinetes, acredito, dos senadores, que são as reclamações por parte do cidadão brasileiro pelo descumprimento de várias legislações. E, como o senhor bem disse, a questão das agências reguladoras, que seriam para estabelecer as políticas e, ao estabelecer, ter a capacidade de também fiscalizar e cobrar, e que, infelizmente, hoje compartilha de um processo político de rateamento de cargos, loteamento de cargos, que todos nós lamentamos, e, sem dúvida, esse tema é fundamental. E temos recebido
PROCON, onde for, maior índice de reclamação, sem dúvida nenhuma, hoje está centrada na questão da telecomunicação. Embora tivemos avanço, mas poderíamos ter avançado muito mais. A privatização foi o primeiro passo para esse avanço, para a universalização, que era o objetivo maior da privatização. Mas nós ainda estamos carentes e muito do serviço que merecemos e que elas têm dever e obrigação de cumprir. E eu faço questão de ressaltar no discurso de Vossa Excelência esse ponto, porque eu tenho um projeto, por exemplo, que ou se corrige isso hoje, ou vai dificultar mais ainda um projeto na área de educação. A Coreia, por exemplo, senador, estabeleceu que até 2015 o tablet, ou semelhante, a ferramenta, o tablet, será instrumento fundamental das escolas daquele país. O país que já nos ensinou e acabou com o analfabetismo numa meta estabelecida de 10 anos, eu compreendo que no Brasil ou nós estabelecemos metas ou vamos estar sempre adiando e arrumando justificativa para não se atingir os objetivos. E eu apresentei um projeto onde o tablet passa a ser um instrumento de redução da injustiça social, de escancarar a oportunidade para os nossos jovens e principalmente os mais carentes, os que se encontram hoje nas áreas mais distantes desse país. Sem dúvida nenhuma, o tablet vai ajudar a escancarar a oportunidade de pesquisa, de conhecimento, democratizar essa oportunidade. Se nós não tivermos a telecomunicação à disposição, o tablet vai ser uma peça de enfeite ou nem vai chegar exatamente para aqueles que mais precisam. Então, parabenizo Vossa Excelência a trazer um problema que é de hoje, mas que, se nós não tomarmos a providência, vai refletir num futuro muito próximo, trazendo prejuízo para todos. Muito obrigado, senador Cícero, pela vossa fala. E é interessante que Aristóteles, o chamado filósofo da estagiária, Aristóteles chamava seus alunos, ia numa praça e ficava ali ensinando seus alunos. Hoje, muitos professores ainda fazem a mesma coisa, apesar do avanço tecnológico. Nós temos a mesma forma de propalação da informação, o mesmo sistema didático, o mesmo sistema pedagógico. Sem a internet, sem a telefonia celular, e hoje o número de celulares vendidos já são de smartphones, né? Sem isso nós vamos avançar. Como é possível você conhecer o mundo via a computador, via um smartphone, se você não tem uma antena de celular nos distritos a mais longínquos das capitais? De que maneira o brasileiro que lá mora, de que maneira que o cidadão que lá vive vai poder competir no mercado de trabalho se ele não tem acesso às informações que são divulgadas no mundo? De que maneira ele vai poder se inserir no contexto social? De que maneira ele vai ter importância dentro do contexto que ele mora, que ele vive, se ele não tem internet hoje, se ele não tem acesso às comunicações? E nós já estamos falando em 4G, daqui a pouco 5, 6, não sei que número vai chegar com o avanço tecnológico, não sei, né, o avanço tecnológico. E alguns ainda estão ensinando e aprendendo da mesma forma que se ensinava e aprendia em 240 anos antes de Cristo. Isso é um absurdo. Nós temos que avançar. E um país, um Estado, uma nação só avança através desses processos educacionais. Daí a importância de que esses distritos possam ser ligados, conectados, linkados com o mundo através da telefonia celular. Um último tema, senhor presidente, que eu trago é um projeto de lei que amanhã será votado aqui no plenário. É o projeto de lei 132. Este projeto de lei foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria de Sua Excelência, o senador Humberto Costa. Nós fizemos um recurso para o plenário, de acordo com o artigo 58, parágrafo 2º da Constituição, um recurso de 1/10 dos senadores trouxe o projeto 132 para o plenário. Aqui foram apresentadas 10 emendas ao projeto e foi apresentado, conforme determina o regimento, foi apresentado um pedido de urgência e este projeto será votado em
em plenário. Este projeto, ele cria um novo sistema de investigação e traz algumas modificações que, ao meu juízo, respeitando as posições em contrários, seriam inconstitucionais. Amanhã debateremos este projeto aqui, o projeto 132. Nesta oportunidade, às vésperas do debate sobre este projeto, eu vou trazer alguns pontos deste projeto que me causam preocupações. O primeiro deles: o projeto diz que delegado de polícia passará a ter imparcialidade. Imparcialidade é a qualidade daquele que é parte. Só pode ser imparcial aquele que é parte no sistema processual. A ação penal é processo. Inquérito policial não é processo. Se não é processo, é procedimento administrativo. Se é procedimento administrativo, não existe parte. Não existe parte. Este ponto é muito importante para o debate amanhã deste projeto. O segundo ponto, também de relevo, também significativo, é aquele que oferta ao delegado de polícia o chamado livre convencimento. Livre convencimento significa que a autoridade policial poderá deixar de atender a requisição do Ministério Público? Se sim, a previsão é inconstitucional, porque o artigo 129, inciso 8 da Constituição, afirma que o delegado de polícia deve atender às requisições do Ministério Público. Se livre convencimento não significa que ele possa desatender às requisições do Ministério Público, não tem razão para a sua previsão em um processo, em um projeto de lei. Assim, existem muitos pontos deste projeto que mereceriam e merecem um maior debate por este plenário. Nada contra delegado de polícia. Aliás, eu quero expressar meu respeito à autoridade policial, que é um servidor público decente, um servidor público que merece o respeito da sociedade brasileira. Agora, como existem senadores que violam a lei, também existem delegados que violam a lei, como existem membros do Ministério Público que violam a lei. Nós não podemos estabelecer mudanças pontuais no sistema de investigação. Temos que tratar um sistema de investigação diferenciado, diferente do que existe hoje no Brasil. Nós temos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma verdadeira confusão nesse sistema. Por exemplo, a Polícia Judiciária recebe esta denominação, mas ela é subordinada ao Poder Executivo, ela presta serviço ao Ministério Público e à sociedade, e ela recebe o nome de Polícia Judiciária. Nós temos que tratar da autoridade policial, do sistema de investigação, de uma forma única, não de forma pontual, como nós estamos a fazer. Notadamente, senador Pedro Simon, neste momento em que nós estamos debatendo lá na Câmara dos Deputados a chamada PEC 37. Por isso, eu quero aqui chamar a atenção para o debate que ocorrerá nesta casa amanhã, na votação deste projeto 132. Precisamos ficar atentos, precisamos emprestar respeito, sim, à autoridade policial, mas nós não podemos, com esta desculpa de emprestar respeito à autoridade policial, e eu defendo isso, não podemos cair em equívocos de constitucionalidade, como eu aqui citei apenas 2, mas poderia citar outros deste projeto que será aqui debatido amanhã. Para minha honra e alegria, concedo uma parte a Sua Excelência, o senador Pedro Simon. Não há dúvida que Vossa Excelência, que é um especialista, mas nessa matéria, Vossa Excelência tem que nos orientar, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado. Eu diria que, se dependesse de mim, se eu pudesse dar algum conselho, nós parava com essa matéria. O momento, o estado de ânimo, não está a fim de se discutir uma matéria como esta. As pessoas estão votando com raiva, estão votando com um sentimento outro e não com a imparcialidade do que é melhor. Eu vou votar para tirar os promotores da ação, porque o promotor pegou lá e denunciou o prefeito tal, ou não sei o quê. Acho que isso é muito pouco para nós analisarmos. Com toda sinceridade, se eu pudesse ter a capacidade de orientar, eu diria, a melhor coisa que nós temos agora, deixa essa matéria. Deixa ela aí parada um tempo para nós raciocinar. Eu me assusto
com o que eu estou vendo, que está crescendo, e dizem que, de certa forma, o lugar onde está mais crescendo seria aqui no Senado, eu não sei se é verdade, mas a imprensa publicou que é mais forte aqui no Senado a aprovação do projeto do que lá na Câmara. Eu não sei, mas com todo respeito, eu tenho, que nem Vossa Excelência tem, o maior respeito pelo senhor delegado de polícia. Eu, ao longo da minha vida, advogado, e advogado que trabalhou no júri, e sempre trabalhou na defesa, eu sempre convivi com os delegados de polícia, com toda a sinceridade. Eu tenho muito carinho e muito respeito. Acho que é uma missão muito dura, muito pior do que a nossa, advogado, de promotor, etc. e tal, porque eles convivem ali, na hora. A fazer como eles estão imaginando, de tirar o promotor do processo, ficar apenas à disposição do delegado, sinceramente, eu acho que pior que você conversa com o colega e o colega está apaixonado por essa tese. Não, porque o promotor é contra nós, o promotor gosta de denunciar parlamentar, gosta de fazer isso, fazer aquilo. Eu não acredito. O que eu acredito é que hoje, na verdade, nós, deputados, prefeitos, etc. e tal, temos, na força política, uma fórmula de cair fora. O governador, na hora final, é quem dá a última palavra. Com o delegado, com o promotor, não. O promotor tem independência. Eu até concordo, senador, que alguma coisa deve ser feita. Uma das coisas que se fez, que eu achei importante, é que o cidadão não pode sair da faculdade e daí a um ano é promotor. Ele tem que conviver como advogado, ele tem que viver, ele tem que conhecer a vida e não pensar, saiu da faculdade e pega a Constituição é lei. Está aqui, a Constituição diz que o prefeito é responsável pelo lixo, então eu te dou 60 dias para terminar esse lixão, que está há 10 anos na cidade, ou então vai para a cadeia. Tem muita coisa a ser feita, mas tirar os promotores fora, sinceramente, eu acho um absurdo. Senhor senador, eu já pensei muito sobre essa e fiz essa reflexão que o senhor acabou de fazer sobre a idade. A idade. Sai da faculdade, vira juiz, vira promotor. Agora, por que ele não pode ser juiz e promotor e pode ser deputado federal? Cria a lei. Por que ele não pode aplicar a lei? E sempre lembrando que os canalhas também envelhecem. A idade... É que deputado, de certa forma, não faz muita coisa. Deputado, senador, não faz muita coisa. E lá ele já pode promover algum estrago. Tá certo. Temos que lembrar que a idade não é tudo. E uma prova dessa é Vossa Excelência. 55 anos de vida pública, quase 32 anos nesta casa, e com a juventude... aí demonstrando, através dos exemplos, como se faz o exercício de uma função parlamentar. A idade não é tudo. Mais do que jurista, porque Vossa Excelência fazia júris, como foi aqui dito, a experiência de vida que o senhor traz aqui é muito importante para este debate. Vossa Excelência falou da paixão. Tudo que é feito com paixão, existe o comprometimento psicológico. A capacidade subjetiva resta violada. Cuidado com a paixão. A paixão se assemelha e está ali vizinha, lindeira à vingança. A vingança. Este tema é um tema que poderia ser, sim, melhor debatido nesta casa. Até porque existe uma comissão formada por deputados federais, senadores, delegados de polícia, membros do Ministério Público Estadual, membros do Ministério Público Federal, que estão debatendo, junto com o Ministério da Justiça, senhor presidente, o tema da PEC 37. Este projeto, nós precisamos nos atentar a ele. Eu quero dizer ao senhor, senador Pedro Simon, que antes de ser senador da República, eu já admirava o seu trabalho como cidadão. E hoje, mais do que senador da República, eu sou um cidadão que exerce o cargo de senador da República. E Vossa Excelência é um exemplo nesta casa, um exemplo de coerência.
apesar da idade cronológica. Mas a idade não é tudo, não é tudo. Lembremos que Nero tacou fogo em Roma com quase 30 anos. E Churchill ganhou a Segunda Guerra Mundial com mais de 70 anos. A idade não é tudo. Nós temos que levar em conta a capacidade daquele cidadão. Muito obrigado.